Livro Fé, do autor Reinhard Hitler. Capítulo 1. A importância da fé. Desejo compartilhar com você algumas citações de grandes homens de Deus. Amo estudar a vida desses homens de fé. Um dos que mais admiro, Smith Wigglesworth, era um homem simples da Inglaterra, mas um incrível homem de fé. De acordo com a minha pesquisa, ele ressuscitou dos mortos até a sua própria esposa. Certo dia, Wigglesworth estava a caminho das ruas de São Francisco, e quando as pessoas ouviram que ele estava chegando, abriram as portas de sua casa e trouxeram os enfermos para a calçada. Cada pessoa pela qual ele passou naquele dia foi curada. Smith foi um incrível homem de fé e poder. Recomendo que você estude um pouco de sua biografia. Ele foi chamado apóstolo de fé e disse o seguinte: "Não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido apenas pelo que creio." Outro grande homem de Deus foi George Mueller, que fundou 117 escolas e proporcionou educação para mais de 120 mil crianças, muitas delas órfãos que ele abrigava em suas instituições. Ele nunca pediu um centavo a ninguém e, pela fé, levantou milhares de dólares e foi um homem de Deus incrível. Mueller afirmou: "Alegremente dediquei toda a minha vida a exemplificar o quanto podemos realizar por meio da oração e da fé." Em outras palavras, ele dedicou sua vida inteira a um único propósito: mostrar o que pode ser feito com a fé e oração. E Mueller realmente viveu desta forma. George Mueller também disse: "O início da ansiedade é o fim da fé, ao passo que o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade." Fé e preocupações não podem coexistir no mesmo coração. É impossível que estas duas coisas habitem no mesmo lugar. Outro homem inspirado por Deus foi Andrew Morrow. Todos os cristãos deveriam ler os seus escritos, verdadeiros clássicos da vida cristã. Ele escreveu muitos livros maravilhosos e afirmou: "A fé é a espera de Deus, o que vai além da expectativa." A fé não se move no reino da possibilidade, ao contrário, ela começa quando as impossibilidades têm início. Enquanto você puder fazer algo acontecer na sua força, a fé não é necessária. Crer que alguma coisa perfeitamente possível acontecerá não é ter fé. A fé opera somente naquilo que é humanamente impossível, no que vai além da expectativa, como afirmou Andrew Morrow. Dois irmãos, John e Charles Wesley, foram grandes líderes e gigantes espirituais no movimento metodista da Grã-Bretanha. Charles Wesley disse certa vez: "Fé, poderosa fé, vê a promessa e olha apenas para Deus, ri das impossibilidades e clama: assim será feito." Essa fé poderosa que Charles Wesley fala é focada apenas em Deus e em suas promessas, rindo daquilo que parece impossível. De fato, nunca veremos o sobrenatural sem fé. Muitas pessoas querem ver milagres, porém, sem fé, eles não acontecerão. A Bíblia diz que nós profetizamos pela fé, e tudo o que fazemos sem fé é pecado. Vê Romanos 14, 23. Martin Luther King Jr. afirmou: "Ter fé é dar o primeiro passo, mesmo quando não se consegue ver toda a escada." Portanto, se você não vê a escada inteira e não sabe para onde ela vai, a fé começa a andar. A Bíblia chama Abraão de pai da fé. Ele é o nosso pai espiritual, mas o que acontece com ele para receber esse título? Deus lhe disse: "Abraão, vai para a terra que eu lhe mostrarei." "Mas Deus, para onde estamos indo?" "Não vou lhe dizer agora", responde Deus. "Mas se queres que eu vá, preciso saber para onde estou indo." "Faça as malas e eu lhe mostrarei." "Mas em que direção?" "Faça as malas, desmonte sua tenda, comece a caminhar e eu lhe mostrarei." Isso é fé. A fé dá o primeiro passo quando ainda não vemos o fim da escada. Minha família e eu nunca quisemos morar nos Estados Unidos. Hoje, a maioria das pessoas que vêm para cá quer viver aqui, mas nós nunca quisemos. Se você já esteve na Áustria, não vai querer mudar para os Estados Unidos, pois a Áustria é um país lindo.
Contudo, no meio da noite, à 1h30 da manhã, no dia 1º de janeiro de 2004, Deus falou comigo: esse ano quero que você se mude para os Estados Unidos. Essa direção me pegou de surpresa, pois era a última coisa que eu queria fazer. Minha esposa é norte-americana, mas ela não queria voltar a viver nos Estados Unidos. Então, me vi diante de um problema. Deus havia me dito que eu deveria me mudar para os Estados Unidos, mas tinha uma esposa que não queria morar lá, e eu não queria ir sozinho. Portanto, orei todos os dias. Deus, sempre lhe obedecerei, mas Debbie não quer ir. Ela é minha esposa, mas também é sua filha. E é o dever do pai falar com as suas meninas. Então, Senhor, agora precisa falar com a sua filha, e então mudaremos para os Estados Unidos. Esperei pacientemente, não proferi uma palavra, apenas fiz a mesma oração todos os dias. 4 meses mais tarde, minha esposa estava lendo um livro cristão, quando veio até mim e disse: precisamos nos mudar para os Estados Unidos. Sei que temos de ir para lá. Deus quer que a gente more na América. Amor, vamos nos mudar esse ano. Eu disse: não brinque comigo. Estou falando sério, ela disse. Sim, tenho orado desde o 1º dia de janeiro e estamos nos mudando. Então fizemos todos os planos. Não tínhamos dinheiro nem para as passagens aéreas para nós e nossos 2 filhos. Éramos missionários e plantadores de igreja, por isso o dinheiro que tínhamos era investido na implantação de novas igrejas. Não tínhamos casa própria ou apartamento. Tínhamos um carro usado e um nosso cão, que era o nosso bem mais precioso. Mesmo assim, começamos os preparativos. Deus nos disse para qual cidade deveríamos nos mudar e de qual igreja faríamos parte. Fiz minha inscrição para tentar o visto definitivo como marido de uma norte-americana, o Green Card, enquanto as pessoas me diziam para não me empolgar, pois seria impossível conseguirmos esse tipo de visto. Enquanto isso, eu dizia: nada é impossível para aqueles que creem. Se Deus quer que eu vá, eu vou. Fiz minha solicitação do Green Card em abril. Já havia comprado a passagem para ir aos Estados Unidos em julho, para pregar. E à medida que preenchíamos toda aquela papelada, a senhora da embaixada nos disse que, se quiséssemos obter o visto, precisaríamos ter determinada soma de dinheiro, que por sinal era bem alta, e não tínhamos. Debbie e eu temos a seguinte política no nosso casamento: nunca pedir dinheiro a ninguém, ainda que não tenhamos nada. Não pediremos, apenas oraremos e acreditaremos em Deus para a nossa provisão. A senhora da embaixada continuou: se você não tem essa quantia, será impossível seguir com o processo. Eu respondi que, mesmo assim, queria continuar a dar a entrada nos documentos. Depois ela acrescentou: você precisa saber que não pode viajar para os Estados Unidos até o final do processo de solicitação do Green Card, que acontecerá apenas daqui a alguns meses. Caso contrário, você não conseguirá o visto. Eu respondi àquela senhora: já agendamos os nossos voos. Vou para os Estados Unidos para pregar em julho. Você precisa cancelar o voo ou a solicitação, ela afirmou. Minha esposa me olhou, tentando imaginar o que eu faria. Sorri para aquela senhora e continuei: não vamos mudar a nossa viagem, tampouco retiraremos a solicitação. Foi exatamente isso que eu disse à funcionária, e em meu coração pensei: tudo é possível para aquele que crê, tudo. Foi isso que Jesus disse, e ele é mais esperto e maior do que a embaixada dos Estados Unidos. Portanto, continuamos com a solicitação do Green Card. No dia 10 de agosto, tive de retornar à embaixada para a entrevista de um dos oficiais. Minha esposa Debbie me disse que eu realmente precisaria orar, porque eles me fariam muitas perguntas e eu deveria estar bem preparada. Respondi à minha esposa: não vou orar e não vou estudar para a entrevista, pois Jesus disse que eu não deveria me preocupar com o que dizer quando me apresentar diante do governo, pois o Espírito Santo me dirá o que falar. Eu havia decidido apenas acreditar nas palavras de Jesus. Então, no dia da entrevista, fui à embaixada. Quando eu cheguei, a entrevistadora olhou para mim e disse: então, você quer ir para a América? Sim, senhora, respondi. Ela me perguntou por que eu queria ir, mas eu não conseguia pensar em nada. Minha mente deu um branco. A única coisa que saiu da minha boca foi: minha esposa quer ir.
Meus filhos também, e eu quero ir. Ela olhou para mim e disse: Você quer mudar de ares, não é? Acho que sim, respondi. Então ela continuou: Há quantos anos você está casado? Há 18 anos, eu disse. Ela olhou para minha papelada e disse: Seu aniversário foi há 2 dias. Você gostaria de ganhar o Green Card como presente de aniversário? Olhei para ela e disse: Desculpe, o que você disse? Você me ouviu, disse ela. Sente-se, feliz aniversário e bem-vinda aos Estados Unidos da América. E essa foi toda a entrevista, nada mais. Saí da embaixada, liguei para minha esposa e disse: Amor, peguei o Green Card. Como assim? Ela perguntou. Estou com o papel na minha mão. Isso é impossível. Nada é impossível para aqueles que creem. Como você viu, a fé sempre dá o primeiro passo, mesmo quando não vemos para onde estamos indo. Nessa época, nós morávamos na Áustria. Tenho muitos amigos e sou conhecido por muitos cristãos do país, porque plantamos muitas igrejas e, pela graça de Deus, fizemos grandes coisas pelo reino ali. E muitos dos meus amigos cristãos maravilhosos começaram a me dizer coisas como: Ouvi dizer que você está de mudança para os Estados Unidos, é verdade? Sim, é verdade. O que vocês farão quando chegar lá? Perguntaram preocupados porque nossos filhos tinham 16 e 14 anos na época. Não sei. O que você quer dizer? Como não sabe? Não sei. Deus mandou eu ir e eu estou indo. Você é louco. Sim, e tenho orgulho disso. Se você estudar a Bíblia, verá que todos aqueles que andaram pela fé e viram o poder sobrenatural de Deus aparentavam ser loucos. Como você vai viver quando chegar lá? Perguntavam. Não sei. Como você vai sustentar a sua família? Não sei. O que você vai fazer quando chegar ao aeroporto? Vou dizer: Deus, estou aqui. Para onde irei agora? Qual é o próximo passo? Você é maluco, irresponsável. Tem esposa e 2 filhos, não pode fazer uma coisa dessas. As pessoas disseram: Claro que posso. Sou filho de Abraão, a quem Deus disse: Vá, quando fores mostrarei o caminho para onde deves ir. Então, assim como ele, estou indo. O Senhor me mostrará para onde ir. Você vai pastorear alguma igreja lá? Não sei. O que você fará? Não sei, mas eu estou indo. De fato, Deus começou a trabalhar e a mover as coisas enquanto nós nos preparávamos para partir. Durante esse período de preparação, fizemos uma reunião evangelística em um parque em Viena, e uma mulher chamou minha atenção. Sei que quando algumas coisas me chamam a atenção, isso provém do Espírito Santo. Nunca havia visto aquela mulher, mas caminhei em sua direção e comecei a conversar com ela. Ela era uma missionária norte-americana que estava servindo ao Senhor ali em Viena, e por coincidência, era da mesma cidadezinha dos Estados Unidos para a qual Deus disse que deveríamos nos mudar. Apenas 4.000 pessoas viviam naquela cidade, e ela era uma missionária da igreja sobre a qual Deus havia falado conosco e nos orientado a fazer parte. Deus começou a trabalhar, e nós também. 3 dias antes de pegar o avião, não tinha a mínima ideia de como viveríamos nos Estados Unidos e como o Senhor nos sustentaria ali. Já tínhamos as passagens e vendi o meu carro a um ótimo preço para o meu melhor amigo. Dissemos às pessoas da igreja que viessem ao nosso apartamento e pegassem tudo aquilo que quisessem, pois estávamos indo para os Estados Unidos e as únicas coisas que poderíamos levar eram 2 malas. Assim, quando chegamos ao país, tínhamos apenas 2 malas cada um e 2 caixas pequenas com coisas importantes. Durante a preparação para a mudança, disse aos meus filhos para colocarem tudo o que quisessem levar nas 2 malas, pois o que não coubesse ficaria de fora e seria deixado para trás. Eu disse a eles: coloquem nessas 2 malas tudo o que for mais importante para vocês. Porém, minha esposa mais inteligente disse: precisamos levar roupas, não brinquedos. No fim, cada um ficou com 2 malas e as pessoas vieram à nossa casa e levaram tudo. Nossos móveis, bicicletas, o cachorro, tudo se foi. Assim, 3 dias antes de nos mudarmos para os Estados Unidos, eu ainda não tinha ideia de como viveríamos lá e de onde viria o sustento para minha família, mas sabia que a fé dá o primeiro passo ainda quando não vemos o final do caminho. Foi então
que 3 dias antes de partirmos, um austríaco me telefonou. Ele era um diretor de um estúdio de televisão cristã. Disse que ouvira que estávamos de mudança para os Estados Unidos e perguntou se eu precisava de um trabalho quando chegasse lá. Deus falou comigo e disse para lhe dar um emprego. Ele disse: "Que emprego é esse?" Perguntei. Joyce Meyer pediu que fizéssemos a produção de seu programa de televisão para a Alemanha e Deus nos disse que você deveria ser o tradutor. Gostei da ideia. Eu aceito. Quando chegamos aos Estados Unidos, pude ficar na minha casa, na casa que havíamos alugado, e apenas fazer a tradução dos programas de Joyce Meyer, sem ter de deixar minha família sozinha o dia todo em um novo país enquanto eu procurava emprego. Veja, a fé dá o primeiro passo e começa a caminhar quando ainda não vemos o que está por vir. À medida que a fé entra em ação, Deus começa a abrir as portas e abre caminhos onde não parecia haver nada. Muitas pessoas nunca viveram a experiência de ver as portas se abriram à medida que avançavam, pois continuam esperando que Deus abra primeiro todas as portas, deixando tudo claro como a água, em vez de obedecer e dar um passo de fé, crendo que Ele abrirá caminhos onde parece não haver saída. O grande Santo Agostinho dizia: "Fé é crer no invisível. A recompensa dessa fé é ver concretizado aquilo que você crê." Tenho pregado essa mensagem de fé por mais de 30 anos e eu sempre ouço as pessoas dizerem: "Deus, mostra-me e eu acreditarei." Mas Deus diz: "Creia, então eu lhe mostrarei." A razão pela qual muitos cristãos não veem o poder sobrenatural de Deus em sua vida é porque esperam que Ele lhe mostre algo para que possam crer. Mas a fé não age dessa maneira. Primeiro creia antes de ver com seus olhos naturais. A recompensa da fé é a manifestação daquilo que cremos em nossa vida.